O tema desta manhã que nós propomos é um tanto até sugestivo, porque nós vivemos um tempo de crise, um tempo difícil, né? E nós propomos então em nosso coração, e com certeza Deus se agradou também, porque nós vamos falar sobre um tema bem marcante nesse tempo que nós estamos vivendo, até mesmo porque talvez o mundo nunca mais seja o mesmo e antes desse problema com a Covid. Então, nós propomos aqui, aprendendo a louvar a Deus em tempo de crise. E é interessante que como Deus trabalha em diferentes maneiras, né? Nós conversamos com algumas pessoas durante essa semana, e algumas foram desprotegidas, algumas foram, de uma forma ou de outra, prejudicados com todo esse problema ocasionado no mundo aí da Covid. Em contrapartida, algumas pessoas foram bem-sucedidas, em decorrência da própria gravidade do problema, se utilizaram de alguns mecanismos para manter o seu sustento, para ampliar a sua fonte de renda. Mas gostaria de convidar vocês a abrir as suas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, no verso 4 até o 7, onde nós vamos fazer a leitura, e logo a seguir nós vamos fazer aqui uma explanação, não propriamente somente dessa porção, mas de alguns textos da Bíblia que vai nos ensinando, então, a nós convivermos com as dificuldades que o mundo nos apresenta. Na minha versão, e a versão da linguagem de hoje, talvez difere um pouco, mas aí todos têm a oportunidade de nos acompanhar. Tenham sempre alegria, unidos com o Senhor, repito, tenham alegria. Sejam amáveis com todos, o Senhor virá logo. Não se preocupe com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos em Cristo Jesus. Pai, nós te louvamos nesta manhã pela oportunidade que temos de anunciar a tua palavra. Que o Senhor possa agir nos nossos corações, de conformidade que o apóstolo, naquele momento tão opressivo da sua vida, encontrou palavras sábias e dirigidas pelo teu Santo Espírito para confortar os nossos corações neste momento, decorridos 2000 anos, em que nós vivemos nessa crise. Aplica essa verdade em nossos corações e fica conosco, Senhor. É o que nós oramos, agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Em outra versão, no verso 4, em que nós lemos. É sempre fácil exclamar de alegria, não é verdade? Quando sentimos alegria. Mas não é fácil quando as coisas vão mal. Realmente, o louvor a Deus pode transformar até as circunstâncias mais adversas. Talvez no sentido de mudar os fatos ao nosso redor, mas no sentido de que pode nos mudar e os que estão ao nosso redor, de modo que nos ajude a enfrentar os desafios. Se nós observarmos com mais clareza aqui o momento em que Paulo evidenciou, esse momento em que estava na prisão, lá em Filipos. Então, trazendo para os nossos dias de hoje, a situação era caótica, não tinha perspectiva nenhuma, porque tinham acabado de levar uma surra. Estavam aprisionados, além de estar dentro do cárcere, estavam ainda acorrentados. Então não havia motivação nenhuma para se alegrar. Mas mesmo assim eles encontraram forças para poder louvar e adorar a Deus. E o que me chama a atenção e me surpreende, meus queridos irmãos, é a motivação
de tudo isso, mas a repercussão. Quando nós temos uma atitude de louvor a Deus e adoração a Deus, diante das pessoas que não conhecem, que não têm a mesma realidade que a nossa. É o caso que nós vivemos hoje, né? Nós, como cristãos, deveríamos então usar esse tempo de crise para realmente poder persuadir aqueles que estão à nossa volta, olhando, evidenciando a grandeza de Deus, evidenciando a providência de Deus, apesar de todas essas circunstâncias, e irradiar então aquele entusiasmo que somente Deus pode proporcionar a nós. O apóstolo Paulo suportou essa incrível oposição e perseguição. Estava em uma prisão romana, mas não estava deprimido. Pelo contrário, escrevia zelosamente para encorajar os crentes de Filipos. E nós, por mais cristãos ou crentes que somos, na primeira decepção, nas primeiras circunstâncias que não satisfazem os nossos interesses, os nossos entusiasmos, nós somos levados a ficar deprimidos, de ficar ansiosos, desmistificando todo o potencial e o poder de Deus sobre as nossas vidas. E o que eu fico mais descaracterizando, então, meus queridos irmãos, a grande potencialidade, o grande senhorio de Deus na natureza, ao nós olharmos, hoje de manhã eu estava, bem de madrugadinha, eu estava escutando o sabiá cantando e tal, né, o início da primavera e tal, nos primeiros raios do sol, os pássaros, que eu moro ali perto dos parques, ali, então ali é bem arborizado, e a sonorização de pássaros e tal, e eu fiquei vendo a magnitude de toda a criação, a existência, o próprio fato da noite estar se encerrando e se iniciando um novo dia. Então tudo isso é motivo muito de louvor, de adoração a Deus, por nós estarmos inseridos nesse contexto, meus queridos irmãos. E eu queria trazer esse entusiasmo de vida para nós evidenciarmos nesses momentos e podemos contagiar as pessoas, apesar de todas as circunstâncias. Deus tem estado conosco. Deus tem tido, apesar de, investido em nós. Deus não desiste, e a gente observa no decorrer da história toda a condição que Deus aplica para a humanidade, e o homem, ele neutraliza a ação de Deus de uma maneira, Deus agiu de outra, e foi até chegarmos nos nossos dias, tendo que mandar seu Filho para que a humanidade olhasse com uma perspectiva para a qual foi criado o homem, né? Porque se nós formos analisar a nossa natureza e de onde nós viemos, veja só, o nosso irmão Adão, com a nossa irmã Eva, eles estavam no paraíso, no lugar espetacularmente criado para o homem. E motivados por uma série de circunstâncias, né, que nós não vamos... O pecado foi inserido e vivemos o momento que nós estamos vivendo, Covid-19, crise. E a igreja nunca andou tão velozmente como os tempos de crise. Todos os avivamentos, né, foram em momentos de crise, momentos difíceis. A igreja expandiu, houve uma explosão tremenda. Aprendemos com Paulo, então, que devemos nos alegrar sempre, significando que devemos nos regozijar, mesmo quando as circunstâncias não parecem dar motivos de alegria. São momentos agora, nós ligamos a televisão
Eu faz uma porção de tempo que eu nem ligo a televisão, porque é só Covid-19, morto, aquele quadro estatístico de morte, como se fosse uma coisa espetacular. As pessoas anunciam aquilo com uma motivação, parece que tão... E deveríamos ter tristeza, né? Morrendo pessoas e tal. Uma segunda situação que nós aprendemos com o apóstolo Paulo, que devemos nos alegrar, nos regozijar sempre, deve significar também que vamos ter que aprender a nos alegrar, meus irmãos, em tempos em que não sentimos vontade de fazê-lo. Aprendermos a louvar a Deus em tempos onde que nosso coração está amargurado, entristecido, mas mesmo assim, adorarmos a Deus pela maneira em que nós estamos inseridos no contexto do mundo, olhando ao redor a natureza, a criação de Deus, as coisas, não ficamos nos reter ao problema em que nós estamos vivendo, mas no contexto geral, a forma como está apresentada o mundo para nós, a criação de Deus, as coisas boas. Talvez se nós olharmos ao nosso redor, o nosso problema fica muito pequeno. Eu tinha um professor, aliás, uma professora, lá no seminário, que ela falou: o dia que você amanhecer bem triste, que você botar a mão no bolso e não tem dinheiro, chegou o carnê do baú da felicidade para você pagar, da Casa Bahia, sei lá da onde, você não tem dinheiro, você vai lá no Erasto Guetter, ou vai ali na seção de queimados do Hospital Evangélico, dá uma voltinha ali, e vê se você vai ter problema. E naqueles momentos de crise, a gente, novo assim, de vida, experiência, um dia eu amanheci nesses termos. E fui ali eu tinha um amigo que trabalhava que ele era amigo do seminário, e ele era responsável por uma área no hospital evangélico, e ali ele trabalhava com a pessoa que era, agora não me lembro o nome, que era o diretor do hospital ali. Eu fui naquele lugar. Paz, meus irmãos, eu vim embora a pé, dando glória a Deus e pulando. Eu moro ali do Bigorrilho, eu moro no Pilarzinho, e vim pulando, e falando, como eu sou feliz, eu não sabia, né? Paulo nos convida a louvar a Deus, meus queridos irmãos, em momentos que pode até parecer irracional. Mas é justamente porque existem ocasiões que parecem de uma forma difícil, é onde que nós temos que nos alegrar. O louvor é um ato de fé. A adoração não é verdade? A fé é algo que não se explica. Então parece irracionais que somos chamados a nos regozijarmos. O louvor é um ato de fé. Como a fé não está fundada em nossas circunstâncias, mas na verdade sobre Deus, o louvor é algo que não fazemos porque sentimos bons, mas por causa do que Deus é e do que nos prometeu. Uma fé assim começa a moldar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as circunstâncias. O apóstolo João, escrevendo a sua primeira carta no capítulo 5, no verso 4, diz lá: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória do que vence o mundo, a nossa fé. Temos que tomar algumas atitudes de decisão e de confiança. Se nós observarmos a história bíblica, né? Eu vou relatar aqui um texto, um contexto aqui de Josué,
do capítulo 5, do verso 13 até o 6, alguns capítulos ali. Deus estava tentando ensinar ao povo israelita, né? Então Deus levou os israelitas a um beco praticamente sem saída. Depois de vagarem por 40 anos lá no deserto, Deus levou seu povo a pastos, não levou a pastos verdejantes, onde, né, era a esperança do povo. Deus levou a uma das cidades mais fortificadas, e um povo terrível. Então os israelitas tiveram que rodear Jericó em silêncio por 6 dias. No 7º dia, Deus lhe deu a ordem que gritasse. É como nós racionalmente, seria uma coisa idiota. Porque, por mais que tivesse ali, não sei quanto, agora não contabilizo o número de pessoas que rodearam ali. Mas digamos ali perto de 1 milhão e pouco de pessoas, desse um grito. Pela vibração sonora, tanto dos gritos como da trombeta lá, não iam ruir os muros, não é verdade? Porque eram fortificações feitas de pedra, e naquele tempo, apesar de acho que não ter concreto e ferro, mas a engenharia era muito bem construída, uma coisa que era para guarnecer a cidade. Mas quando Deus está no negócio, as muralhas se tornam, aquela muralha foi uma coisa de nada, né? Então às vezes a gente lê, a gente ouve, mas não se dá conta vamos viver essa cena, né? Vamos viver a cena. Eu imagino com a muralha daquela, para não ter nada, teria uma grossura mais ou menos desse templo aqui assim. Aquela construção de pedra, uns 10 metros talvez, ou próximo disso aí, para que os soldados que quando viessem não pudessem alcançar a cidade. Uma construção daquela monstruosa, a ordem de Deus, quando Deus deu a ordem que gritou, a palavra de Deus conta que aquilo foi por terra como se fosse nada. E eles se apossaram dos valores, da ouro, da prata, dos metais, para o templo de Deus. Às vezes, a nossa muralha é tão frágil, esse muro pré-fabricado, de 5 por 1 aí, né, que dá umas 3 chuvas, cai tudo, e nós ficamos, às vezes, extasiados, ficamos preocupados e não vemos a grandiosidade do nosso Deus, que por uma ordem, grite agora, a muralha caiu. Eu motivo você a colocar e respaldar a tua vida nesse Deus poderoso, que nós falamos, que nós testemunhamos, mas não credibilizamos o suficiente para que no momento de crise nós demos a ênfase total ao nosso Senhor e Criador dos céus e da terra. Que você possa ser motivado a então a dar essa credibilidade àquele que no passado fez coisas grandiosas e no presente faz. Então, aquele povo rodeou ali 6 dias e no 7º dia deu aquela ordem e a coisa aconteceu. E os altos gritos não provocariam vibrações suficientes para ruir o muro. Deus ordenou a gritar. Foi o mesmo tipo de grito que Davi aclamou, conforme lá o Salmo 66, dos primeiros versos. Essa voz significava louvor. Depois de 6 dias olhando para as enormes muralhas, eles devem ter concluído que por si só não tinham chance de derrubar nenhuma, mas a ordem de Deus, aquilo. E lá o Salmo 66, no 1º e no 2º verso, lá diz lá: louvarei a Deus com brados de júbilo, todas as terras, cantai glória ao seu
nome, dai glória e o seu louvor a Deus. Queridos, pelas mais difíceis circunstâncias que nós vivemos, nós somos motivados a louvar e adorar a Deus. Como Davi adorou lá o Salmo 145, nós poderíamos fazer menção aqui, e Davi escreveu o Salmo com o seu 21 versos. Ele começa lá: meu Deus e meu Rei, eu anunciarei a tua grandeza e sempre serei grato a ti. Todos os dias te darei graças e sempre te louvarei. E vai por aí afora. O Senhor é justo em todos os seus atos e fiel em tudo que faz. Ele incansavelmente faz menção do grande senhorio de Deus. Então, Davi adorou pela sua grandeza, pela sua bondade, pela providência. 3 lições nós poderíamos tirar daqui. O louvor é praticado quando olhamos em nosso redor e não olhamos ao redor para ver a grandeza de Deus. Se nós não fizermos isso, não teremos razão nenhuma. É como eu falei, quando eu acordei de manhã, que escutei os pássaros, daqui a pouco a luz do sol começou. Então a gente começa a evidenciar a grandeza e a magnitude de Deus. E aí nós temos motivos para louvar a Deus. O louvor é praticado quando lembramos do que vimos, da obra, da natureza, da criação. O louvor é praticado quando falamos sobre Deus. Deve sair dos nossos lábios, ser ouvido pelos que nos cercam. Que motivos teríamos para louvar a Deus verbalmente? Que motivo você teria? E qual deve ser o efeito desse louvor? Para que nós pensemos sobre nós. Vamos agradecer a Deus ou vamos amaldiçoar a Deus? Então, por mais que nós estejamos em crise, louvemos e adoremos a Deus. Amém, meus irmãos? E principalmente nesse momento onde todas as pessoas estão, como eu falei, tem algumas decepcionadas, outras alegres em razão da crise. Mas Deus é o mesmo. E Deus tem os seus projetos, apesar de. Vamos retornar ali à história de Paulo. O louvor deve ter efeito, meus queridos irmãos, surpreendente sobre os que ouviram ali a situação de Paulo, narrada lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do verso 16 ao 34. Depois que os camaradas tinham sido despidos, espancados, Paulo e Silas foram lançados na prisão. E ali não havia ninguém para aplicar um óleozinho, um metiolatozinho, em suas costas, cortadas, como diz o gaúcho, cortadas de laço, sofrendo grande dor física, e com os pés com as argolas de ferro, foram lançados na escuridão, porque naquele tempo não tinha luz elétrica, E as prisões daquele tempo deviam ser uma beleza, aquelas prisões romanas, Devia ser uma maravilha. Mas começaram a orar e a louvar a Deus e a cantar. E veja só o que aconteceu. Depois do terremoto, e depois que o carcereiro descobriu que nem Paulo nem Silas haviam se evadido, ele trêmulo prostou-se diante de Paulo e Silas, trazendo-os para fora e disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Numa crise tremenda daquela, veja o efeito que foi ocasionado, meus irmãos.
Veja a glória de Deus sendo manifestada, terremoto, aquela coisa toda. E o melhor de tudo, né? O reconhecimento do carcereiro. E a palavra de Deus diz que depois ele e a sua casa foram servir a Deus. E a Bíblia diz que uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Momento de crise ocasionou a salvação de quantos, meus queridos irmãos? Que crise maior que Paulo e Silas poderiam passar? Tomar aquela surra. Eu fico imaginando as costas em lenho, né? Mas a preciosidade do acontecimento após isso. Muitas das vezes nós estamos nem um décimo, talvez, do sofrimento, do nosso problema evidenciado, e nós já queremos chutar o balde, como diz, né? Vulgarmente. Vamos jogar a toalha, né, pastor? E nos esquecemos do Deus poderoso, do Deus dono de todas as coisas, Criador dos céus e da terra. Evidenciamos lá, falamos ali sobre a muralha que caiu sobre uma determinação. E Jó foi um campeão de tudo isso, né? Jó em seu momento maior de aflição, onde todas aquelas pessoas tinham dado só notícia ruim para ele. Vinha um, dava uma notícia, e foi assim, né? Uma em cima da outra. Aí lá, no verso 20 do primeiro capítulo, então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rasgou a sua cabeça, e se lançou em terra, e adorou. Eu fiquei imaginando, quando construindo aqui esse esboço aqui, o camarada foi recebendo notícia uma em cima da outra. Ó. Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Aí por último foi, teus filhos também morreram. Aí o camarada rasga as vestes, tal, e adora a Deus. E disse: "Nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus, apesar de todo o conflito da nossa vida, da nossa alma." A fidelidade de Deus não é garantia de que o crente não passará por aflições, dores e sofrimentos nesta vida. Em momento algum foi dado garantias total, não é verdade? Para nós encerrarmos, eu quero fazer mais uma menção de um fato espetacular que a Bíblia relata. 2 Crônicas, capítulo 20. Como Josafá descobriu o louvor. É uma arma poderosa. Depois de receber aquele relatório, né, de que uma grande multidão vinha contra ele, Josafá não partiu imediatamente para aquela ação militar que era emergente e era iminente, mas se pôs a buscar ao Senhor, lá no verso 3 do capítulo 20 de 2 Crônicas. E vindo então o povo de Judá a Jerusalém para um jejum, Josafá admitiu a realidade daquela situação que eu fico imaginando. Moabe e outro povo vinha ali e era considerado uma batalha esmagadora. Então, vindo o povo de Judá para fazer aquele jejum, Josafá admitiu a realidade da situação, dizendo: em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós aqui. E não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em Ti, ao Senhor. E eu creio que quando nós damos esse crédito a Deus, Deus toma a situação para nós. E eu fico imaginando que foi mais ou menos o que aconteceu. Lá no versículo 12, o profeta, Deus tomou o profeta e já... Quando o Espírito do Senhor veio sobre Jeaziel,
Esse anunciou corajosamente, veja só, corajosamente. Nesse encontro, não tereis de pelejar. Veja só, meus irmãos. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assustais. Amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Verso 17. Depois disso, eles adoraram a Deus e cantaram louvores a Ele em voz alta, sobremaneira, no verso 19. Embora fosse Deus que iria lutar por eles, ainda assim tiveram que sair para enfrentar o inimigo. Veja só o que aconteceu. Mas essa não foi uma marcha comum para a guerra. Josafá designou um coral para cantar louvores ao Senhor enquanto marchavam. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Veja como é importante nós darmos crédito na hora certa ao nosso Deus, no momento da crise, no momento difícil. Josafá reconheceu: nós não temos condições, mas reconheceu que Deus poderia agir. Quando ele reconheceu que Deus poderia agir, o Espírito de Deus entrou com a providência e já tomou o profeta e anunciou a providência. Qual seria? Prepara o pelotão que vai na frente de adoradores, e na minha ordem não vai precisar nem lutar. O exército que está vindo dos dois povos, dos três povos, aliás, foram tomados por um desespero e foram vencedores. É Moabe que está vindo contra você? É Edom que está vindo contra você? Não é nada, meus irmãos. Vamos dar crédito a Deus. Eu estou falando isso aí, eu estou pregando para mim, meus queridos irmãos, que muitas das vezes eu já me encontrei pior do que o profeta lá na caverna. Me encontrei o homem mais miserável do mundo por um problema que, de repente, quando passou, não era nada. Isso são artimanhas do inimigo para desestimular até a nossa fé, desestimular o nosso caminhar com Deus. E quando, diante de uma crise dessa, Deus age na nossa vida de forma que nós consolidamos a nossa fé, a nossa credibilidade, o nosso caminhar com Deus. Que nós aproveitemos esse tempo para renovarmos as nossas alianças e as nossas forças com o Senhor. O nosso compromisso com Deus possa ser mais efetivo e mais ativo. Eu acho que Deus não teria prazer nenhum de mover e permitir uma crise dessa, sem que houvesse uma motivação, sem que houvesse uma razão. E nós temos visto o desenrolar das coisas de Deus. Deus requer de cada um de nós um ato de fé, um ato de louvor, um ato de adoração. Que Deus possa colocar isso no nosso coração, como colocou no meu coração. Essa é a mensagem de hoje para nós, meus queridos irmãos.